Saúdo-vos com a paz do Senhor. Irmãos, por gentileza, podeis tomar assento. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma leitura. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 13, 14 e o 15. Juízes, capítulo de número 6. Versículo de número 13, 14 e o 15. Você que é de praxe, de deixar a Bíblia aberta, seja impressa ou digital, pode deixá-la no texto. Vamos tomar por base este texto. Aí tem o telão também, que transmite, fica bem fácil acompanhar. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Juízes, capítulo 6, versículo 13, a seguir diz assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? 15 e último. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor, ou melhor, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Quando a gente lê esse texto, com a sua contextualização, nós vamos ver aqui, eu não quero ater aqui na cultura da época, os seus hábitos espirituais, a arqueologia bíblica, geografia bíblica. O assunto ele é um pouco profundo, mas eu quero aqui analisar a figura de Gideão. É claro que aqui a gente extrai lições secundárias também, como, por exemplo, ele é uma figura da igreja. Aqui ele é uma figura da igreja. Todas as figuras verotestamentárias, elas são sombras daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Então ele é uma figura de um tipo de igreja, tanto coletivo como individual. Ele aqui está tendo um exercício de constância, bem verdade que ele está trabalhando em um lugar atípico, ele está malhando trigo no lagar, então isso fala de perseverança, de constância, de você estar vivendo, é mais ou menos o que a gente vive hoje, adaptação inadequada. A pandemia trouxe essa lição para nós. Sair da nossa linha, do nosso campo de conforto e entrar em um campo de conflito. O improviso, muitas das vezes. Então, ele está vivendo isso aqui. Então, também seria uma lição interessante. Mas eu quero aqui trabalhar com este personagem, algo que é muito contemporâneo nosso. Embora foi um acontecimento há muitos anos atrás, isso fala muito comigo e com você, com a gente, como igreja. Tanto no campo coletivo, como no campo individual. Tanto nós, como igreja, como estamos aqui nesta noite, como igreja, você, templo do Espírito Santo. É algo comum, isso que nós vamos agora aprender aqui. É um culto de ensino. Eu quero trabalhar com a base aqui, memória e imaginação. Quando a gente fala de memória, fala de algo que é passado. Quando a gente fala de imaginação, pensa em algo que ainda vai acontecer. Então a gente fala de memória passado, imaginação futuro. Eu não estou dizendo lembrar do passado como algo de onde nós viemos. Isso é fato que nós vamos lembrar, é como degraus que nós vamos subindo. Se não passarmos pelo primeiro, não chegaremos no topo. Então a gente vai olhar muitas das vezes e dizer: olha, passei por ali. Estou dizendo ficar preso no passado. Ficar preso na memória. Não nos traz resultado positivo nenhum, pelo contrário.
Quando a gente olha para a imaginação, nós estamos pensando no futuro. E quando a gente fala de futuro, é como olhar uma foto em branco. Ela está na sua frente, mas você ainda não viu ela. E se a gente analisar o futuro, ele não chega. O último minuto que nós temos, vamos dizer 1 minuto, para chegar no futuro, quando chega no último milésimo de segundo, ele se torna presente. Ou seja, o futuro a gente projeta. Quando a gente fica preso na memória ou na imaginação, passado ou futuro, estamos sujeitos, entenda isso, estamos sujeitos a viver de forma depressiva ou ansiosa. Não estou generalizando, nós não vamos usar o termo aqui depressão e ansiedade, não. Porque isso é um assunto um tanto profundo e tem diversos níveis. Tanto na parte do campo depressivo como no campo da ansiedade. Quando a gente fala de depressão e ansiedade, precisa ficar cônscio na nossa modo de ver que isso é uma enfermidade. Por muito tempo a gente achava e às vezes até falávamos, isso é uma coisa negativa. Dentro dos atributos comunicáveis de Deus, Ele deu para o ser humano racionalidade, a parte cognitiva, e ela também fica enferma. Ela também fica doente. E tem tratamento. É claro que o campo, o cenário melhor para uma situação positiva é a parte espiritual, que é o que nós vamos aprender aqui nesta noite. É claro que esse moço que nós vamos trabalhar neste contexto, ele não estava depressivo, muito menos ansioso, mas nós vamos ver coisas que prendia ele no passado e que também prendia ele na questão de futuro. E muitas das vezes a gente perde a bênção, porque nós estamos ou presos na memória ou presos na imaginação. Quando a gente olha para Gênesis 2:7, Deus vai fazer o homem e sopra nas narinas dele o fôlego de vida. Então o homem se torna alma vivente, um ser tricotônico, uma triunidade, corpo, alma e espírito. Deus, ele é eterno, porque é um ser que não tem começo e não tem fim. Então ele é eterno. Agora o homem é um ser criado por Deus. Então o homem, ele se torna um ser criado, um ser imortal e perfeito, antes da queda do Adão. Agora o homem peca, ele continua sendo um ser criado, continua sendo um ser imortal, porque o corpo desce à sepultura, o espírito volta a Deus, e a alma vai para a eternidade, ou para um lugar ruim, ou para um lugar bom. Só que agora esse homem, ele tem falhas, e isso gera no ser humano essa ideia dele ficar preso ou no passado, na memória, ou viver de forma totalmente sem conduta o presente, o futuro, a imaginação. É interessante quando a gente olha para esta ideia, que nós vamos ver que a nossa vida seria como a gente colocar a mão em um oceano, puxar um bocado de água nas mãos, ela vai escorrer com poucos segundos dos nossos dedos. Essa é a nossa vida, dentro de uma eternidade. E tudo aquilo que sobeja no mar é a eternidade. E quando a gente olha para as nossas limitações, precisamos ficar cientes que nós vivemos no tempo do agora, no tempo do imediatismo, porque nós mandamos uma mensagem de texto para alguém do outro lado do mundo e ela chega em fração de segundos. E isso nos impulsiona a querer que as coisas sejam agora. Então, quando nós não conseguimos ter os nossos projetos realizados em tempo real, não para amanhã, para ontem, nós começamos a correr um grande risco de ficar preso ou na memória ou na imaginação. E isso acontece muito quando a gente vai falar no aspecto de oração. Nós queremos fazer uma oração agora e quer que Deus responda ela ontem. E isso não vai acontecer, porque dentro da eternidade tem um procedimento, tem uma forma de trabalho. Muitas das vezes Deus vai mostrar para a gente o objetivo a ser atingido, só que não vai revelar o processo. E se nós não tomarmos cuidado, vou repetir aqui, não num contexto, no aspecto de depressão e ansiedade, não, nós vamos ficar presos no passado e presos no futuro. Foi o que estava acontecendo com o Gideão.
Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver frustrados, desanimados, porque nós queremos as coisas da nossa maneira, porque o mundo está avançado e nós queremos que o mundo espiritual seja da mesma forma. Quando a gente chegar no término deste estudo, nós vamos entender que não é o fato de ser mais ou menos próspero, não, é ter paz na presença de Deus. Viver uma vida quieta, sossegada. Nós temos uma ideia de paz, que Jesus vai dizer: a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. A paz, num contexto grego, ela quer dizer ausência de guerra. Não, a paz que Jesus vem para dar para nós é shalom, no texto hebraico. Isso quer dizer, mesmo em guerra, você tem paz interior. E muitas das vezes eu e você, enfrentamos conflito, indiferente da posição eclesiástica que temos, indiferente da posição de status na sociedade que temos, na família que temos, na parte secular, acadêmica que temos. Nós não conseguimos olhar de uma forma tranquila, porque a gente fica preso neste ponto. Nós ficamos presos nisso. Quer que as coisas sejam para ontem. E não é assim que funciona. Olha que coisa interessante. Vamos ler aqui o texto. E quando a gente fala de memória ou imaginação, olha que coisa interessante. Versículo 13. Vamos fazer um pano de fundo aqui, depois nós vamos ver o que causa isso. Quais que são as causas que levam a gente a viver ou de memória ou de imaginação. Isso é gerado em nós por algumas razões. Versículo 13, olha o que diz o versículo 13. E Gideão então respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aqui está o foco. E o que foi feito das tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, preso no passado. Deus chegou para ele, porque aqui é uma ação teofânica, é uma teofania, ou seja, pode ser Jesus ou pode ser Deus, que chegou falando com ele, incorporado em um anjo, e isso era comum para Israel. E nós vamos ver que o anjo do Senhor era realmente ou Deus ou Jesus encarnado, porque o anjo recebe a adoração que ele oferece na sequência, e anjo comum não recebe adoração. Ou seja, o próprio Deus está falando com ele. Ele vai fazer o quê? Se reportar ao passado, se reportar à memória. Aonde é que estão os teus livramentos? Vamos abrir um parênteses aqui. Ainda bem que Deus não leva em conta a minha e a sua, nossa ignorância, muitas das vezes, quando nós oramos. Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele vai dizer justamente isso: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dá-nos hoje. A porção de hoje é hoje, a porção de amanhã está preparada. O que nós precisamos é estar confiante nele. E isso é simples, não precisa ser uma pessoa atacada de uma enfermidade para estar presa no passado ou presa no futuro. Ou seja, memória ou imaginação. Olha que interessante. Então ele vai questionar o Senhor. Aqui nós vamos ver que ele está falando de algo que está prendendo ele no passado. Deus está falando com ele e ele está preso no passado. Agora ele vai ficar preso na questão futura. Versículo 15, olha o versículo 15. E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Note que o versículo 15... o verbo livrar aqui está no futuro, livrarei. Ou seja, ele está imaginando, como que eu vou livrar? Aí ele coloca duas condições: sou pobre e menor. Olha que coisa interessante. Agora, o que vai mais me chamar a atenção, é que a ideia aqui é que quem está falando com ele é Deus. Mas ele está preso no passado e preso no futuro, preso na memória e preso na imaginação. Olha o que o versículo 14 vai dizer. Nós lemos ele: então o Senhor olhou para ele: vai nessa tua força. Deus fala isso para ele: você tem força.
Ele estava em um espaço físico pequeno, profundo, onde se pisava uva, maneira o trigo, onde o espaço físico teria que ser amplo. Tem que ter ânimo, tem que ter força. Mas ele estava preso na memória e na imaginação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não quer dizer que eu e você não é crente, que nós não somos salvos em Cristo. Mas quando as aflições chegam, nós precisamos entender que o nosso único recurso é estar na presença dEle. Aleluia. E quando a gente tosqueneja um pouco, a gente corre um grande risco de acontecer igual aconteceu com Gideão. Ele ficar preso na memória ou na imaginação. Olha o que diz ainda no versículo 14. Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Sabe o que Deus está dizendo para ele? E está dizendo para mim e para você nesta noite, que muitas das vezes não conseguimos nos desprender de algo que ficou, ou estar preso em algo que ainda vai acontecer, nós nem sabemos. Deus está falando assim: rapaz, eu estou falando com vocês, sou o mesmo que falou com Moisés. Porque em Moisés 3:14, melhor, Êxodo 3:14, quando Deus fala para Moisés, ele se apresenta como o grande eu sou. Porque era difícil para aquelas pessoas entender Yahvé, eles não falavam de forma nenhuma, para não entrar em Êxodo 20, que na sequência foi escrito os 10 mandamentos, e não julgar o nome de Deus em vão, tomar o santo nome de Deus em vão. Então ele diz assim, ó, eu sou o que sou. Ou seja, quando esse texto está no hebraico, ele está dizendo assim, eu sou o Todo-Poderoso e está com você em todos os tempos. Aleluia. É o que ele está dizendo para ele, não fui eu que te enviei, não te enviei eu. Aí mais para frente um pouco, Jesus vai nascer, e vai estar escrito na Bíblia, que foi lhe dado o nome de Emanuel, que significa? Que significa, Emanuel? Deus conosco, ou seja, Deus continua conosco. Aleluia. E Jesus no seu ministério, ele vai desenvolver alguns eu sou. Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tudo coisas vitais que nós precisamos para viver. Nós só estamos aqui porque passamos por aquela porta. Nós só saímos da nossa casa porque tinha uma porta. Nós só passamos do pátio da nossa casa porque tem um portão, é uma porta. Jesus é isso nas nossas vidas. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, salve equívoco, falando que Jesus é Senhor, se nós confessarmos a Ele como Senhor. E o texto grego quer dizer, aquele que tem todo o poder. Deus está comigo, Deus está com você, é Ele que nos envia, é Ele que nos acompanha, e nós precisamos apenas confiar nele. Então ele está preso na memória e preso na imaginação. Nós lemos aqui que isso fica explícito. Quando ele fala, lembra do passado, ele se prende nele, fala assim, mas onde estão os teus livramentos? Quando Deus diz, não, mas o meu compromisso com você é daqui para frente, ele diz, não posso fazer isso, porque sou pobre e pequeno. Agora olha que coisa interessante. O medo, ele mostra o perigo. O medo, ele mostra o perigo. No campo da ansiedade, ela imagina. É assim que funciona. A gente sempre usa uma ilustração de um barco no mar, ou numa lagoa profunda que não deu o popular pé. Você está lá, no meio, quem sabe, e de repente você olha naquele barco, ele tem um furo e começa a entrar água. Então o medo vai mostrar o perigo. Tem um colete, sabe nadar? Não. Tem um colete, vista e, como diz o paranaense, deita o cabelo, vai afundar. Então o medo mostra o perigo. Já a ansiedade imagina. A pessoa é convidada para ir lá, passear de barco, e fala, não, quem sabe esse negócio fura. Será que vai furar? Ou seja, ela imagina. Viver de imaginação nos leva a não ter a certeza das coisas que queremos. Então não é medo, é imaginação. E olha que coisa interessante, alguém pode dizer assim, mas quem sabe ele não estava com medo. Não estava com medo, olha que coisa interessante. Mas ele não poderia estar com medo? O antônimo de coragem é medo. Deus que diz, porventura não te enviei eu?
Se foi Deus que falou com ele, e eles tinham conhecimento desta fala teofânica, então medo não era. Então ele estava o quê? Preso na imaginação. Ele estava preso na imaginação. Agora note que imaginar gera gatilhos mentais, que automaticamente gera questionamento em tese, filosoficamente falando. Muitas vezes que não tem resposta que queremos. Isso gera insegurança e automaticamente gera ansiedade. Quando se fala de algo que nós não temos noção precisa, isso começa a gerar questões. Será que é possível? Será que eu consigo vencer esta enfermidade? Será que eu consigo vencer esta crise financeira? Será que o problema na minha casa familiar é possível ser resolvido? Só que isso, como está na imaginação, ele começa apenas a ficar no campo da tese. E isso gera conflitos, e quando a gente pensa que não, nós estamos ansiosos com aquilo que nós nem sabemos se vai acontecer ou não. Ele estava vivendo isso. Memória e imaginação, passado ou futuro. Tudo porque colocam em nós um rótulo que não condiz com o conteúdo. Lembra no começo aqui que nós recapitulamos a queda original, a queda posicional de Adão, ou o pecado original, como nós usamos dizer, a queda adâmica. Quando Adão peca, que o ser humano ele continua sendo na sequência um ser criado. Ainda continua até nos dias de hoje, até Jesus voltar e consumar todas as coisas, um ser imortal, porque nós passamos desta vida para outra. Só que um ser agora falho, não como ser criado, originalmente falando. Deus tem pelo menos 16 atributos. 8 deles são comunicáveis. E o mais interessante deles é a racionalidade, é o poder, é o domínio, imagem e semelhança. Agora esse homem tinha isso e ele perde justamente porque ele tem racionalidade, ele tem poder de escolha. Irmãos, por mais que alguém te convida, por mais que alguém coloque uma arte no Facebook, no Instagram, nos status do WhatsApp, você veio aqui porque você tem poder de escolha. Você poderia estar em qualquer outro ambiente, mas você está na casa de Deus, porque você tem poder de escolha, livre-arbítrio. E isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. E o primeiro rótulo que é colocado no ser humano, e é por isso que ele vive, ou de memória ou de imaginação, é o sentimento de ser incompleto. Porque quando o ser humano ele não havia pecado ainda, eles eram perfeitos, era completo. Foi um ser criado, era para ser imortal, perfeito. Nós vamos ver biblicamente falando que isso é um fato. Nós sempre vamos nos imaginar incompleto. Vamos ler um texto, se for possível pôr ali. Gênesis 3:1, a parte B. Vamos lá? Gênesis. Agora nós vamos começar a ler alguns textos bíblicos. Gênesis 3:1, a parte B. Quem achou e se quiser ler, por gentileza? O final do versículo 1. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos ver aqui onde é que está. Isso, agora lê o 2, por gentileza. Preste atenção. Na verdade o 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrerás. O 4, por gentileza. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Consegue ver que alguém colocou no ser humano um rótulo, aquilo que o seu conteúdo não condizia? Insatisfação, um ser incompleto. Olha o que está dizendo na primeira parte. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore.
Ou seja, se não pode comer de todas, está incompleto. Isso mexeu com ela. Agora olha a sequência. O 3. A incompletude não estava completa, ao ver dela não estava completa. Ela está dizendo, não, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não mandou não tocar. Ou seja, ela estava se sentindo incompleta. E o sentimento de ser incompleto nos leva a viver na imaginação ou na memória. Aí o 4, olha só aqui que coisa interessante. Então a serpente disse à mulher, certamente vocês não vão morrer. Se Deus falou que vai, não é fato. Isso gerou nela um sentimento de não estar completo. É por isso que muitas das vezes eu e você nós ficamos presos no passado ou presos na memória. Porque nós não estamos completos. Nos dizem que vivemos no mundo atualizado em que estamos, onde tudo está na palma da mão. Nós dificilmente vamos estar satisfeitos com alguma coisa. Se eu falar que não, é mentira. Não vou generalizar, pode ser que alguém seja diferente. Mas se nós temos 10 agora, nós queremos 15 amanhã. Não estamos completos com aqueles 10 que temos. Isso é em todas as esferas da nossa vida. Inclusive no campo espiritual. Então quando nós nos sentimos incompletos, e olha que interessante, ser incompleto gera insatisfação. Hoje a gente vê muito isso no campo da estética. As pessoas não se aceitam. Não é o problema você ter que fazer algo devido à saúde. Ou não ter problemas se você não tem nada com nenhuma restrição à saúde. Mas as pessoas olham em um manequim, um modelo e falam, não, eu quero ter aquele corpo ali. Porque ela se sente incompleta. E quando a pessoa se sente incompleta, automaticamente ela vai se sentir insatisfeita. Isso vai gerar insatisfação. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Nós muitas das vezes falamos apenas do processo que ele sai da casa. Não, ali só foi a consequência. O problema dele foi ficar insatisfeito na casa. Ele estava vivendo da mesma forma, vivendo de passado e vivendo de futuro, vivendo de memória e vivendo de imaginação. Que nesta oportunidade nós possamos aproximar mais de Deus. Porque muitas das vezes eu e você, nós amanhecemos o dia e ficamos pensando, o que é que eu vou fazer da vida? Diante de tantas coisas que nós enfrentamos. Note que Deus se manifesta. Gideão está falando com Deus e ele está preso na memória e preso na imaginação. E isso é muito sério. Agora olha que coisa interessante. O segundo sentimento, o que nos leva a gente ficar preso na memória e na imaginação é o fato de nós sentirmos incompletos. Inferioridade. O outro sentimento, ele é o oposto. É o sentimento de autossuficiência. Consegue entender que isso entra em conflito com o ser humano que era perfeito, com o ser humano que agora é falho? Porque eles eram perfeitos. Era para ser tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas como isso foi quebrado, esse princípio na queda do Adão, agora o ser humano, todos os seres humanos, eles têm esse problema. Ou eles se sentem incompletos, ou eles se sentem autossuficientes demais. Olha que coisa interessante. Vamos ler o texto. Gênesis 3 e 5. Vamos ler o 5 agora. Quem achar aí, pode ler, por gentileza. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui ficou muito explícito esse sentimento de autossuficiência. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, vamos analisar aqui de forma um tanto ao pé da letra, como se diz. Quem que eles conheciam fora Deus?
Deus chegava para eles na viração do dia e falava com eles cara a cara. Amalai, Shobai. Muitas das vezes eles estavam ali e Deus se manifestava a eles. Agora um animal começa a falar e eles então vão entender que eles ou são incompletos ou querem ser autossuficientes ao extremo. E olha que coisa interessante. Sereis como Deus. Quando desenvolvemos dois sentimentos, falta algo, vou em busca, que é o fato de eu me achar incompleto. Ou uso as minhas forças achando que posso mudar isso, a autossuficiência. Acabamos de criar uma trindade satânica. Gênesis 3:6. Lê lá o texto, por bondade. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Consegue entender isso? Quando a gente se sente incompleto ou autossuficiente demais, os dois sentimentos, quando eles são unificados, eles viram uma trindade satânica. Olha o resultado do que deu. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tudo coisa, como se diz, top. Árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então quando a gente sente esses dois sentimentos, eu sou incompleto, ou sou autossuficiente demais, qual que seria essa trindade satânica? Querer, sou incompleto, eu quero mais. Aí o ser, eu não quero só ter essa vontade na tese do querer, não, eu quero possuir, isso fala do ser, isso fala de autossuficiente, e poder eu realizo. Então eles se sentiram insuficientes, incompletos, depois eles se sentiram autossuficientes, não, vocês podem ser como Deus, e automaticamente cumpriu o poder, ela foi lá e comeu do fruto que não era para comer. Então quando nós se sentimos com esses dois sentimentos, que é algo que se é colocado em nós, porque as pessoas colocam esse sentimento em nós, você vai ouvir ou já ouviu pessoas chegar e te inferiorizar, só que você já ouviu e vai ouvir, não sei o que é pior, pessoas chegar e dizer, não, você não deveria estar aqui, você deveria estar lá. Quando está sendo colocado em nós um rótulo, cujo o nosso conteúdo não condiz, porque o homem, ele havia pecado. Oh, Rabahai. Aqui ainda não havia pecado, mas ele é tentado naquilo que foi dado para ele, que é livre-arbítrio, é poder de escolha. E quando isso acontece, faz com que a gente então consiga entender, ficamos presos na memória ou na imaginação, porque quando nós nos achamos incompletos, a gente faz igual Israel em Êxodo 16, o maná vai ser colhido dia a dia, não deixa sobejar dele para o dia seguinte. Aí eles ficavam presos no ano passado, não, vamos deixar um pouquinho do de hoje para amanhã. Isso na prática nós fazemos demais. Quantos de nós, irmãos, é noite de ensino, é a Bíblia, não estou inventando, nós estamos extraindo do texto as lições que ele pode explanar para nós. Quantas das vezes a gente para e olha para a memória e fala, quantas das vezes eu preguei bem melhor. E por que não se esforça, não estuda, não consagra, não busca, e melhor ainda mais. Vamos guardar um pouco do maná para amanhã. Não, Jesus está conosco hoje, esteve ontem, vai estar amanhã. O que nós precisamos é estar na presença dEle. Aleluia. E eliminar esses sentimentos de inferioridade ou de autossuficiência e entender que nós precisamos viver o agora na presença dEle. É o que nós precisamos, é viver o agora. Quando a gente olha para o ciclo natural da vida, é um negócio muito estranho. Cientificamente falando, é para nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Só que isso não acontece na prática. Muitos fetos ainda informes perdem a vida. Pessoas, algumas sim chegam a alcançar uma melhor idade e descansar em dias fartos. Mas pessoas partem jovens.
E quando a gente olha para aquela ideia de colocar a mão dentro de um mar d'água e tirar aqui algumas gotas que escorrem pelos dedos, sendo a nossa vida, o nosso fio de vida, muitas das vezes a gente entra neste conflito. Para que eu vou projetar algo se eu não sei a hora que eu vou morrer? E de contrapartida, por que eu tenho que projetar algo? Porque eu não sei o dia que eu vou morrer. Só que isso não pode causar em nós ficar preso em algo que passou, ou dependente de algo que nós nem sabemos se irá acontecer. Por isso que nós precisamos estar na dependência dEle. É o que Deus está falando para Gideão. Gideão, eu sou contigo, é eu que estou te enviando. Vai nessa tua força, irmão, irmã, jovem, criança. Vai nesta força, o Senhor é contigo. Esquece o que passou. Se for coisa boa, pega de bom. Esquece o que está pela frente. Viva-o agora, viva-o agora. O segredo é viver agora. Olha que coisa interessante, Gênesis 3. Vamos ver aqui qual o versículo. O 9. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus vem naquele dia para quebrar essa ideia. E fala para Adão assim, quando ele diz isso: onde é que você está, Adão? Ele está querendo dizer: Adão, não te falta nada. Adão, você só depende de mim. Só que o homem tinha o poder de escolha, ele não reconheceu isso. E muitas das vezes nós, no nosso ponto de vista cognitivo, na nossa intelectualidade, nós pensamos que conseguimos resolver as coisas sem colocar Deus no controle. E este tem sido o meu, o seu, o nosso problema. Vou repetir mais uma vez para quem sabe está assistindo e está chegando agora. Não estou falando de depressão e nem ansiedade. Estou falando de nós ficarmos presos de forma equivocada no passado ou no futuro. E atrapalhar que nós venhamos a viver na presença de Deus, o agora. Porque quando Jesus arrebatar a igreja, no momento vai ser no agora de Deus. Aleluia, e nós precisamos estar na presença dEle. Oh glória. Olha que coisa interessante, Mateus 6:25. O texto com o seu contexto fala de algumas, Mateus 6:25. Se a gente pegar o contexto, vai falar de alguns suprimentos que Jesus está ensinando para os discípulos. É um texto conhecido, mas vamos ler. Vamos ver aqui quantos versículos. Mateus 6, acha aí, por bondade. 6:25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Aí, obrigado. Jesus está dizendo aqui, dependência. E quando a gente fala de dependência de Deus, a gente vive o agora. A gente não fica preso na memória e nem fica preso na imaginação, porque o que vale é estar na presença dEle agora. Jesus está dizendo, não andeis ansiosos, vocês não se preocupem com o que vai comer, o que vai vestir, porque vocês vão ser supridos. Seja dependente. Vamos ver outro texto, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. E eu já estou encerrando. Filipenses 4:6, abra lá, quem achar pode ler. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Em outra versão vai dizer, não andeis ansiosos, antes as vossas necessidades, petições, orações, sejam elevadas diante de Deus. Aleluia, é isso que nós precisamos fazer para não ficar preso na nossa memória ou preso na imaginação.
Olha que interessante, 1 de Pedro 5 e 7. 1 de Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto no grego me chama muita atenção, que às vezes a gente vai levar um problema para alguém, a gente vai todo moderado, todo com cuidado, todo com jeito. Olha, estou passando por isso, por aquilo. Não, esse texto está dizendo assim: chega diante dele e jogue, se espalha, grita, chora. É ele que entende, dependa dele. O que você, nós precisamos é depender de Jesus. Aleluia! Para nós não vivermos presos na nossa memória ou na nossa imaginação. Jeremias 17, 5. Outra pessoa, abra por gentileza, Salmo 33, verso 16 ao 19. Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Na sequência, daí a gente vai para o Salmo 33, 16 ao 19. Pode ler, quem achou? Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Aí, obrigado. Jeremias está dizendo: não confie em si próprio, ou seja, não seja autossuficiente, que quando a gente se julga autossuficiente, a gente vai ficar preso ou no nosso passado, ou na nossa memória, ou na nossa imaginação, no passado ou no futuro. Agora o salmista está dizendo no Salmos 33, versos 16 a 19, ele está usando algumas figuras. Ele vai dizer assim: olha, não há rei que se salve pela grandeza do seu exército. Ele está usando a figura do monarca. Ou seja, não adianta ter poder, não adianta ter fama, não adianta ter aquisição, não adianta ter exército, isso não muda a sua história. Segundo aquela figura que ele usa, um animal irracional. O cavalo não vos dará segurança, mesmo que tenha força. Aí ele vai usar um ser criado por Deus, que é o ser humano. Olha que coisa interessante. Não há rei que se salve com a força do seu exército, nem o homem valente. Ele está usando agora a figura de um ser humano, um ser racional. Vai usar a figura de um ser irracional, que é o cavalo. Aí no 18 ele vai dizer: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19, para livrar sua alma da morte e conservar vivo na fome. Ou seja, depender dele, depender dele, depender dele. Tudo é dependência dele. Aleluia. Se nós aprendermos isso, nós vamos ter uma vida mais sossegada. Vamos orar? Vou parar aqui. O Salmo 23 e 7 vai dizer a mesma coisa. Ou melhor, o Salmo 27 e 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Consegue ver aqui que tem os dois processos, o passado e o futuro? A memória e a imaginação. Ainda que um exército me cerque, não vou temer. Mas se ele ainda estourar a guerra, mesmo assim no Senhor vou confiar. Aleluia! Vamos fazer esta oração, que nós, eu e você, possamos ser mais dependentes de Deus, em todos os aspectos. Neste tempo curto que temos de vida, que para alguns chega a 90, 100, alguns com muita força, 105, 110 anos. Vai passar muito rápido diante da eternidade. E indiferente do que eu e você estejam vivendo agora, esquece o que passou.
Esquece o que vai vir, apenas se lance na presença de Jesus. Aleluia. Que se a enfermidade te levar embora, se você estiver nele, nós vamos estar um dia no céu juntos. Indiferente que os seus projetos não sejam concluídos, mas precisamos estar na presença dele. Isso vai impedir que nós venhamos a ficar presos em algo que já vivemos, ou preso em algo que nós nem sabemos se vamos viver. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar na tua presença. Senhor, que possamos, ó Pai, confiar mais em Ti, nos posicionar mais diante da Tua presença. Alabaixo, manai. Senhor, cada um dos meus irmãos, nós, Pai, que aqui estamos, precisamos colocar mais as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, que se nós vivermos presos, Senhor, ó Pai, no passado ou no futuro, nós vamos viver frustrados. Pai amados, e que nós somos, Pai, Senhor, impungidos, ó Pai, pelas forças do sistema, a viver, Senhor, de forma insatisfatória, incompletos, ou achar que somos o que nós somos, mas na verdade o Senhor nos ensina, Pai, nesta noite, que o que nós precisamos fazer é estar na Tua presença. Rabanai, ajuda, Senhor, ó Pai, o pastor da igreja, abençoa ele cada vez mais, seu corpo de obreiros, pastores das congregações, os auxiliares aqui da matriz, Senhor, todas as suas famílias, seus familiares, que possamos viver na Tua presença, que possamos viver na Tua presença, que possamos, ó Pai, ser dependentes do Senhor para ter vigor espiritual. Rabanabai. Jesus, assim pedimos, Pai, a Tua bênção, assim pedimos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém.